Esse louvor não é para defender Deus em debate. Deus nunca pediu advogados. Ele levantou testemunhas. Não discuta. Anuncie a salvação em Cristo. Eu dei ao homem um jardim perfeito, mas dei também uma ordem para guardar. Porque liberdade sem verdade é só caminho para se afastar. Eu plantei o paraíso com minhas mãos, mas o pecado escolheu a separação. E o que era vida virou sentença quando o homem rejeitou minha direção. Quem é o barro para questionar o oleiro? Quem é a terra para governar o céu? Meus pensamentos são mais altos e meu trono não pede aprovação. Eu sou Deus e eu faço o que quero, mas em todo juízo eu deixo um caminho. Eu sou Deus, dono da história, e mesmo assim eu chamo meus filhos. Eu endureci o coração de Faraó e mostrei que rei nenhum me deterá. Porque quando eu liberto um povo, toda escravidão tem que deixar. Eu não estou em disputa com homens, eu sou soberano sobre nações. Eu levanto, eu derrubo pra revelar minhas intenções. Eu anunciei o dilúvio sobre a terra, mas antes eu entreguei uma arca. Porque eu não trago juízo sem aviso, nem fecho porta sem oferecer graça. Eu desci fogo sobre Sodoma e Gomorra, mas mandei anunciar antes do fim. Porque até no dia da ira minha misericórdia fala por mim. O mundo pergunta, julga, discute, mas não entende quem eu sou. Eu não preciso que defendam meu caráter, eu preciso que preguem o meu amor. O salário do pecado é a morte, a condenação era real, mas no meio do decreto eterno eu enviei o meu filho para salvar. Eu condenei o pecado, mas abri a porta da graça. Eu declarei o juízo, mas entreguei a salvação na cruz. Eu não pedi explicações humanas, eu não pedi defesa em vão. Eu dei uma ordem simples: não discuta, anuncie a salvação em Cristo. Quem crê, vive. Quem rejeita, já está condenado. A resposta não é debate, é o Evangelho, é a cruz, é Jesus. Quem crê, vive. Esse louvor não é para defender Deus em debates. Deus nunca pediu advogados. Ele levantou testemunhas, não discuta. Anuncie a salvação em Cristo.
Eu dei ao homem um jardim perfeito, mas dei também uma ordem pra guardar. Porque liberdade sem verdade é só caminho pra se afastar. Eu plantei o paraíso com minhas mãos, mas o pecado escolheu a separação. E o que era vida virou sentença quando o homem rejeitou minha direção. Quem é o barro pra questionar o oleiro? Quem é a terra pra governar o céu? Meus pensamentos são mais altos e meu trono não pede aprovação. Eu sou Deus e eu faço o que quero, mas em todo juízo eu deixo um caminho. Eu sou Deus, dono da história, e mesmo assim eu chamo meus filhos. Eu endureci o coração de Faraó e mostrei que rei nenhum me deterá. Porque quando eu liberto um povo, toda escravidão tem que deixar. Eu não estou em disputa com homens, eu sou soberano sobre nações. Eu levanto, eu derrubo, pra revelar minhas intenções. Eu anunciei o dilúvio sobre a terra, mas antes eu entreguei uma arca. Porque eu não trago juízo sem aviso, nem fecho porta sem oferecer graça. Eu desci fogo sobre Sodoma e Gomorra, mas mandei anunciar antes do fim. Porque até no dia da ira minha misericórdia fala por mim. O mundo pergunta, julga, discute, mas não entende quem eu sou. Eu não preciso que defendam o meu caráter, eu preciso que preguem o meu amor. O salário do pecado é a morte, a condenação era real, mas no meio do decreto eterno eu enviei o meu filho pra salvar. Eu condenei o pecado, mas abri a porta da graça. Eu declarei o juízo, mas entreguei a salvação na cruz. Eu não pedi explicações humanas, eu não pedi defesa em vão. Eu dei uma ordem simples: não discuta, anuncie a salvação em Cristo. Quem crê vive, quem rejeita já está condenado. A resposta não é debate, é o Evangelho, é a cruz, é Jesus. Esse louvor não é pra justificar Deus, é pra anunciar o que Ele já declarou. Porque a palavra não pede defesa, ela pede rendição.
és tu, ó homem, pra discutires com Deus? Assim diz a Escritura: o barro não governa o oleiro, o vaso não questiona a mão que o forma. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, porque eu sou Deus. Eu levanto reis, eu derrubo impérios, eu escrevo história com soberania. Eu disse: haja luz, e houve luz. Eu plantei o Éden e dei direção, porque toda promessa vem com palavra, toda graça vem com verdade. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem caiu, mas mesmo no princípio eu já preparava a redenção. Eu vi a terra se corromper e anunciei o dilúvio, mas eu disse a Noé: faz para ti uma arca, porque eu sou justo, mas não sou cruel. Eu julgo o pecado, mas ofereço salvação. Eu ouvi o clamor em Sodoma, e antes do fogo enviei aviso, porque eu não faço nada sem revelar aos meus servos. O salário do pecado é a morte, mas não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não pedi que discutissem moral, eu não pedi que defendessem meu caráter. Eu disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque não é debate que salva, é a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e aqui está o centro. Eu condenei o pecado, mas derramei o sangue. Eu fechei a porta do juízo, mas abri o caminho da graça. E o meu nome é Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, o único Salvador. Quem crê não é condenado, quem não crê já está
Esse louvor não é pra justificar Deus, é pra anunciar o que Ele já declarou. Porque a palavra não pede defesa, ela pede rendição. Quem és tu, ó homem, pra discutires com Deus? Assim diz a Escritura: o barro não governa o oleiro, o vaso não questiona a mão que o forma. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu levanto reis, eu derrubo impérios, eu escrevo história com soberania. Eu disse: haja luz, e houve luz. Eu plantei o Éden e dei direção. Porque toda promessa vem com palavra, toda graça vem com verdade. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem caiu, mas mesmo no princípio eu já preparava a vi a terra se corromper e anunciei o dilúvio, mas eu disse a Noé: faz para ti uma arca, porque eu sou justo, mas não sou cruel. Eu julgo o pecado, mas ofereço salvação. Eu ouvi o clamor em Sodoma, antes do fogo enviei aviso, porque eu não faço nada sem revelar aos meus servos. O salário do pecado é a morte, mas não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não pedi que discutissem moral, eu não pedi que defendessem meu caráter. Eu disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque não é debate que salva, é a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui está o centro. Eu condenei o pecado, mas derramei o sangue. Eu fechei a porta do juízo, mas abri o caminho da graça. E o meu nome é Jesus. Jesus, Jesus.
o caminho, Jesus é a graça no meio do juízo. Hoje não é dia de discutir. Hoje é dia de levantar a voz. O Evangelho não é defesa, é anúncio, é cruz, é Jesus. Eu vejo o mundo em guerra de palavras, todo mundo querendo ter razão, mas a verdade não grita em debates, ela sangra numa cruz em redenção. O inferno faz barulho, faz ameaça, mas não pode apagar a luz, porque a resposta não é argumento, a resposta tem nome: Jesus. Eu não vou me calar, eu vou anunciar. A salvação não é teoria, é o Filho a se entregar. Eu não vou me calar, eu vou proclamar. Quem crê vive pra sempre, quem rejeita vai se perder sem olhar. Deus deu jardim, deu mandamento. O homem caiu, mas Deus ficou. Veio o dilúvio, veio o arca, veio o juízo, mas o amor falou. Oh, Sodoma ardeu em fogo e medo, mas houve aviso antes do fim, porque até quando Deus é justo, sua graça ainda chama alguém. Eu não vou me calar, eu vou anunciar. A salvação não é teoria, é o Filho a se entregar. Eu não vou me calar, eu vou proclamar. Não é debate, é evangelho, é Jesus pra te salvar. Não foi discurso, foi sangue. Não foi moral, foi cruz. Não foi filosofia, foi o Cordeiro, foi Jesus. O mundo pergunta quem é Deus e ele responde com amor. O juízo tem um caminho e o caminho é o Salvador. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Rei acima de tudo. Eu não vou me calar, eu vou anunciar. Não discuta, proclame: Cristo vive, Cristo salva. Hoje não é dia de discutir.
Hoje é dia de levantar a voz. O evangelho não é defesa, é anúncio, é cruz, é Jesus. Eu vejo o mundo em guerra de palavras, todo mundo querendo ter razão, mas a verdade não grita em debates, ela sangra numa cruz em redenção. O inferno faz barulho, faz ameaça, mas não pode apagar a luz, porque a resposta não é argumento, a resposta tem nome: Jesus. Eu não vou me calar, eu vou anunciar. A salvação não é teoria, é o Filho a se entregar. Eu não vou me calar, eu vou proclamar. Quem crê vive pra sempre, quem rejeita vai se perder sem olhar. Deus deu jardim